Rafa Martins, obrigado por ter aceitado o convite do Pode Acreditar. Queremos ouvir um pouco da tua história, nós queremos compartilhar um pouco da sua vivência, de tudo que você passou na tua vida. Sua história é muito inspiradora e eu queria, antes de mais nada, saber o que você está fazendo da vida, como é que está a sua vida, o que você tem feito. Conta pra gente um pouquinho, para que o público conheça quem é a Rafa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Hoje eu estou trabalhando com terapia, eu sou terapeuta e sirvo ao Senhor já há muitos anos e tenho uma família linda. Então, basicamente, isso resume o que é a Rafa Martins, né? Serva do Senhor, tenho uma família linda e sou terapeuta. Terapeuta? Rafa, uma cristã terapeuta? Conta pra mim se não tá meio paradoxal isso. Se dá pra conjuminar, Rafa? É assim, ó, ser terapeuta cristã é um privilégio, né? Apesar de ainda se ter muito preconceito com isso, porque nós crescemos ouvindo falando que toda essa obra é o Espírito Santo que faz, né? E realmente a obra do Espírito Santo é linda, mas a gente, quando está doente fisicamente, busca um médico. Então, quando a gente está doente emocionalmente, nós deveríamos buscar um terapeuta, né? Existe ainda muito preconceito, eu mesmo tive preconceito também, e eu só me tornei terapeuta porque eu precisei de terapia. Então, houve um tempo em que eu percebi que eu não estava bem emocionalmente, e aí por vários acontecimentos da vida que todos nós temos, e eu percebi que eu precisava de terapia. Indo fazer terapia, eu pensei, nossa, que estratégia, né, que o Senhor dá ao ser humano para cuidar de outro ser humano, e foi onde eu decidi me tornar terapeuta. Então, sim, dá para ser cristã, ser terapeuta e também usar isso para glorificar o nome do Senhor, alcançando vidas. Que legal. Então, a terapia ela é um complemento da vida de qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não. Então, uma coisa não interfere na outra e nem anula a outra. Então, elas podem caminhar juntas. Foi isso que eu entendi. Isso. Você precisou de terapia por qual circunstância? Você pode falar? Posso, claro. A gente vem de acúmulos, né? Todo ser humano, a gente tem vários acontecimentos durante a vida que vão se acumulando e aí chega um determinado momento que a gente tem que escolher, né? Ou a gente acha que consegue lutar sozinho ou a gente pede ajuda. E eu tive alguns acontecimentos durante toda a minha vida que foram se acumulando também e eu sempre me considerei uma pessoa forte. Então, por me achar forte, eu também achava que, tipo assim, nossa, eu não preciso de terapia, né? A oração, o jejum, a comunhão com os irmãos da igreja, isso resolve. Mas chegou um tempo que eu percebi que isso não estava sendo suficiente, né? Que eu precisava realmente de ajuda. O que eu percebo que foram algumas coisas, assim, que pra mim foi difícil superar. Então, por exemplo, eu tive a separação dos meus pais muito cedo, né? Quando os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. Eu cresci numa comunidade, então também presenciei algumas violências e aí depois a gente vai crescendo e vai tendo outros acontecimentos, né? Você acumula, então às vezes problema conjugal, eu tive a perca de um filho, eu perdi um filho com 9 meses de gestação, que foi um momento muito difícil e o que aconteceu? Isso aconteceu e vai se somando, então as emoções é como no corpo físico. Se você tem um sintoma ali e você não vai cuidando, aquela doença ela vai se alastrando e vai se tornando outras coisas, né? Então a mesma coisa é no emocional. Então eu percebi que eu estava no momento de esgotamento. Então eu acho que desde que eu perdi o meu filho, na verdade, eu já deveria ter feito terapia. Mas aí eu continuei, né? Porque a gente fica nessa de não, vou orar, vai resolver, o tempo vai passar. E aí chegou um momento que eu percebi que isso acumulado com outras coisas ainda pesava, né? Então, um dos acontecimentos que mais foi difícil para mim superar, embora eu achasse que eu já tinha superado, foi a perca do meu filho. E aí vem outras coisas, né? Problemas que a gente tem na vida mesmo, criar filhos, você tá trabalhando na obra do Senhor, isso também exige cuidado emocional, porque por você cuidar de muitas pessoas, muitas vezes você negligencia o cuidado com você mesmo, né? Então você cuida de outras pessoas, mas você sempre tá bem, ou pelo menos aparentemente bem, né? E de certa forma, eu acho então que todo mundo precisa de terapia, se for ver por essa ótica, porque todo mundo tem problema, concorda? Sim. E você aconselha que todo mundo faça, ou tem algum tipo específico de pessoas que
que não é recomendado, ou você recomendaria para todo mundo? Quem pode e quem não pode fazer, e quem deve fazer terapia? Tá. Eu acho que quem pode, quem deve, deveria ser todo mundo, né? Pelo menos na minha opinião particular de terapeuta. Por quê? Porque eu também achava que eu não precisava. Então eu acredito que muitas vezes a gente cria uma ilusão de que a gente não precisa. Mas quando você senta na frente de alguém que tem as ferramentas certas para cuidar do seu emocional, você percebe que você precisava há muito tempo. Então, para mim, todas as pessoas deveriam e podem fazer terapia. Só que existem pessoas que elas estão naquele momento já crítico que não dá mais para se negociar o tempo de fazer essa terapia. Então vamos dizer que as pessoas que têm urgência em fazer terapia, que é quando a pessoa percebe que ela já tem sintomas de depressão, de ansiedade, e que vem aumentando muito, né? Principalmente pós-pandemia, as pessoas hoje estão muito mais ansiosas e depressivas. Então, quando a pessoa ela percebe que ela já não consegue ter controle emocional, que existem gatilhos e momentos ali que ela percebe que o emocional fugiu do controle dela, essas pessoas têm uma urgência maior de procurar terapia. Mas se hoje fosse para eu dizer assim, quem precisa, por exemplo, fazer um check-up anual? Quem tá vivo, né? Então, todo mundo precisa fazer um check-up anual. Você precisa fazer pelo menos o básico ali pela sua saúde física. Então, a terapia é o básico pela sua saúde emocional. Existem tantas outras coisas que uma pessoa precisa fazer para ela estar bem, como cuidar da alimentação, fazer atividade física, porque a gente pensa que isso é só pro corpo, mas também é para as emoções, né? Sim. Eu falo muito que não é terapia, mas é terapêutico, mas a questão da terapia é o básico que deveria ser feito por todos. Então, para mim, todas as pessoas podem e deveriam fazer terapia. A questão é que muitas vezes a gente só deixa para procurar quando a gente está nesse momento de urgência, que foi o meu caso também. Quando eu percebi assim, poxa, eu tô conversando com meu marido e não consigo resolver, né? Muitas vezes conversando até com as pessoas da igreja, mas não conseguia resolver. E eu percebi que, por exemplo, coisas que não me abalavam, começou a me abalar, né? Dias que não era para estar, tipo, eu tô bem, não tá acontecendo nada fora do normal, mas eu não estava bem, né? Era para estar bem, mas não conseguia me sentir bem. Então foi um momento que eu decidi procurar. E aí eu percebi assim, fazendo as primeiras sessões, eu percebi, nossa, eu deveria ter procurado isso daqui muito antes. A terapia, então, ela tem também um cunho preventivo, não é só reativo quando a pessoa já apresenta uma disfunção, no caso. Dá para se prevenir de alguns problemas psicológicos, mesmo que a pessoa não tenha demonstrado nenhum sintoma. É isso que você está dizendo, então. Isso. A nossa vida ela não é linear, né? Nós temos altos e baixos. Todo mundo tem fases boas e ruins na vida. Algumas pessoas têm uma neuroplasticidade que a gente chama muito boa, então consegue lidar com os momentos difíceis muito mais fácil. Mas isso não significa que aquela pessoa ela não precisa de terapia. Significa que ela vai reprocessar aquilo mais rápido. Mas todos nós deveríamos fazer terapia. Seja em um processo preventivo, né? Ou seja, quando você já está assim, nossa, urgente, isso precisa ser feito de forma urgente. O que acontece? Como toda doença, porque é uma doença emocional, né? Que deve ser tratada, quanto mais tempo você demora para procurar, mais tempo você vai demorar em tratamento. Então, às vezes, coisas que você ia resolver, sei lá, em 5 sessões, você vai precisar de 2 anos ali fazendo aquilo. Por quê? Porque houve um acúmulo. Foi meu caso também, né? Então, assim, problemas que era lá da infância, mas eu deixei chegar depois dos 35 para resolver, né? Então, é muito tempo carregando um peso. E hoje a gente não fala muito disso, de peso emocional. Por quê? Porque a gente acha que todo mundo a vida é dura e você tem que aprender a lidar com ela. Mas as nossas emoções, ela não entende isso. Então, basicamente, as pessoas hoje sentem muita ansiedade, por quê? Porque estão carregando um peso emocional que não deveriam estar carregando sozinhas, e aí acumula os problemas que teve já lá no passado, e hoje isso virou pro cérebro da pessoa um alerta. Então, um cérebro que está sempre em alerta, ele não descansa, é como se fosse lá no tempo da caverna, que o seu cérebro está preparado para encontrar uma fera a qualquer momento, e aí você precisa decidir se vai lutar ou se você vai fugir, né? Só que hoje as feras são internas, né? Então, que são as emoções. Então, todas as pessoas deveriam procurar a terapia justamente por isso. Se o seu cérebro já está em alerta, ele já está te dando um alerta de que, olha, isso daqui precisa ser resolvido. Mas a gente ignora, né? Então, é basicamente isso. Rafa, uma questão aqui. Do que você citou aí de problemas, o que mais me chamou a atenção, que eu acho que a maioria das pessoas não tiveram, é a perda de um filho, que foi o que aconteceu com você.
Engraçado não, é trágico, né, que tem pessoas que muitas vezes até procuram alguns métodos, e hoje até proliferam a questão do aborto. As pessoas têm isso com uma banalidade assim terrível, e tem gente que passa por uma situação da perda de um filho recém-nascido e que às vezes até precisa passar por terapias e nunca vai superar a dor dessa perda. Como é que você vê essa situação? Essas pessoas, elas têm algum problema disfuncional? Então, será que tem a ver com aquilo que a Bíblia falava, que o amor de muitos esfriariam, e as pessoas já perderam esse sentimento de amor por um feto, por uma criança que a mãe carrega no ventre dela, e que porventura, se ela quiser, ela pode tirar fora? Como é que você vê isso, tanto na visão terapêutica, como também na visão espiritual? Você tem uma ideia de o que está acontecendo com essa humanidade atual? Aí na questão que você fala é do aborto. Do aborto. Tá. Minha opinião particular, tá? Nem como só terapeuta, nem como cristã, como pessoa. Eu acredito que hoje as mulheres foram levadas a um lugar onde você acredita que o seu corpo é sua regra, né? E por acreditar nisso, você acredita que você tem direito. Foi um erro, né? Aqui, então eu tenho o direito de tirar essa criança. O que acontece é que ninguém calcula o prejuízo emocional, físico e mental que essa mulher sofre com isso. Então, quando a gente vê hoje a mídia, a sociedade aplaudindo o aborto, a gente percebe o quê? Que existe ali meio que um apoio, né, a essa ideia. Aborta ali que você vai resolver os seus problemas. Muitas vezes essa mulher que ela pratica o aborto, ela vai sofrer muito mais do que se ela tivesse levado a gravidez adiante, né? Isso é quando ela não morre, né, fazendo um aborto. Então, hoje existe meio que um apoio, né, a essa ideia do aborto. Eu acredito que é por isso que se torna cada vez mais comum. É muito diferente quando você não tem, né, um governo, a mídia te apoiando ali, dizendo que o seu corpo é suas regras. Biblicamente, a gente sabe, né, que o amor de muitos esfriariam, e isso vai levar a gente sempre a ações que vão contra os princípios da palavra de Deus. Isso a gente não precisa nem comentar, porque é negociável, né? O que a palavra de Deus fala sempre vai se cumprir. Mas olhando assim, pelo lado terapêutico, o que eu acredito é que muitas vezes também essas mulheres não têm apoio emocional. E por não ter um apoio emocional, acaba tomando essa decisão errada, e influenciada justamente pelo que eu falei. Pela mídia, pela sociedade. Você é bobo, você vai criar uma criança que venha no momento que você não estava esperando, você nem tem condições para isso. Então, o que parece ser a melhor opção é o aborto. Porque, na verdade, elas entendem que gestar uma criança indesejada é um problema. Então, elas procuram se livrar do problema abortando uma criança. Só que, como você diz, futuramente essa pessoa possa ter alguns problemas relacionados a esse tipo de aborto, se não tiver alguma coisa grave na hora que estiver fazendo o procedimento ali, né? Que muitas vezes até é feito em clínicas aí clandestinas, né, de maneira completamente perigosa. Eu sinceramente, eu fico abismado como que as pessoas veem isso com uma naturalidade incrível, né? E eu acho que, já que aconteceu, né, tem outras metodologias para você resolver esse problema, não necessariamente você abortando uma criança, né? Isso é tão sério, Magno, que a gente fala assim, prejuízo futuros, mas esse prejuízo inicia logo após o aborto. Sim. Então, essa mulher, ela muitas vezes já não consegue mais dormir direito, ela já desenvolve ansiedade, ela desenvolve um sentimento de culpa que, às vezes, você trabalha por muitas sessões na terapia e ainda não é o suficiente, porque depois que acontece, para essa mulher cai a ficha, foi tirada uma vida, né? Então, assim, a gente fala de um prejuízo futuro, mas muitas mulheres passam uma vida toda em sofrimento, tem vergonha de falar, por exemplo. Mulheres que talvez nunca chegaram a fazer terapia e nunca nem contaram, e carregam isso como uma culpa pela vida toda, né? E aí depois, muitas vezes essa mulher não consegue mais engravidar, porque durante ali o processo que é feito do aborto, essa mulher se tornou estéril. Então, tem todos uma série de prejuízo que não é contabilizado, né, e que também não é falado. Então, se oferece uma solução, né, que é fácil, você vai lá e tira, mas tem muito prejuízo aí exposto, e o pós que não é falado,
né, que vai levar essa mulher a sofrer por muitos anos com isso. E é uma coisa que até as mulheres que perdem filho como eu chegam a também questionar. Eu lembro que na época, eu e o meu esposo, a gente questionava às vezes, não questionava a Deus, mas comentava, falava assim, meu Deus, tem tanta gente que tira, né, e a gente queria e o nosso se foi. Né? Então, isso também é difícil para a pessoa que perde, mas a gente precisa entender que quando você perde um filho, isso não estava no seu controle, não foi um desejo seu. Né? Eu acredito que até é muito mais fácil para você conseguir se recuperar. Né? Nunca é uma recuperação completa. Perder o filho é algo muito difícil, eu sempre falo que na época que eu perdi o filho, Deus usou um padre para falar comigo, e eu estava assistindo a TV, e ele falava assim, que a dor que eu estava sentindo, Deus sabia, né? E que ele foi começando a dar exemplos que eu nunca tinha pensado. Ele falava assim, quando uma pessoa perde os pais, ele é órfão, né? Quando perde o cônjuge, se torna viúva, mas quando perde o filho, tem nome para isso? Não tem. Então, coisas que a gente percebe assim, entra num lugar que a gente fica, né? Enquanto muitos estão abortando, outros queriam muito e não tem. E isso não está no nosso controle, está no controle de Deus. Mas a respeito da mulher que hoje está nos assistindo, talvez, e tenha essa possibilidade de fazer o aborto, eu recomendaria não ouvir só a mídia, só as pessoas que estão perto, e sim os princípios da palavra de Deus, e também uma pessoa que pudesse orientá-la do prejuízo pós, né? Porque não é tão simples e nem tão fácil quanto parece. Nossa, que história. Ô Rafa, agora me conta, como é que você chegou até a terapia, né? Até a se tornar terapeuta? Você me falou que você fez um procedimento, né, de terapia, e você entendeu que seria bacana. E como é que é isso para você? Você quis mudar o estilo de vida, que você tinha um outro estilo de vida, você fazia o quê? Você era CLT, você era empreendedor? O que você fazia antes de se tornar terapeuta? E como é que você vê essa mudança na sua vida? Ai, Magna, eu já fiz tanta coisa, eu já tive tantos comércios, já fui empreendedora, já fui faxineira, diarista, eu já fiz muitas coisas, mas quando eu ouvi, na verdade, no YouTube, uma propaganda de terapia, e aí tinha um curso nessa propaganda, que era um curso gratuito, de uma semana. A gente costuma ver muito isso, né, para você entender as suas emoções, e eu fiz esse curso, e nesse curso eu já entendi tanta coisa sobre mim, que aí eu falei assim, não, é o caminho, eu preciso ceder, né? Se Deus deixou os médicos para cuidar do físico, também deixou terapeutas, psicólogos, né, para cuidarem do emocional. E aí eu acho que é a hora também da gente abrir mão do orgulho, né? Porque a gente quer falar que a gente dá conta sozinho. Todo mundo quer falar, eu dei conta sozinho. Eu passei por um luto e eu não precisei, né, passar no médico, não precisei passar no psiquiatra, não precisei passar no psicólogo, eu dei conta sozinho. Eu vejo que isso tem mudado muito, principalmente entre os cristãos. Pessoas até assim bem relevantes, que hoje falam abertamente, que precisaram até mesmo de psiquiatra, de ajuda, até com medicamentos para cuidar das suas emoções. Então, quando eu fiz esse cursinho de uma semana assim, eu né, já amei assim, falei assim, nossa, eu entendi muitas vezes de onde as raízes disso daqui, esses comportamentos que eu até achava normal, tinha coisa que eu achava muito normal. Um exemplo disso era eu comia muito por compulsão, por exemplo. E pra mim era algo normal, porque a minha família inteira come muito, né, por parte de mãe. Então eu achava assim, é natural, comportamento aprendido. E eu consegui ver que não era. Muitas vezes eram as emoções mesmo, peso de emoções acumuladas. Então, eu tenho mais ou menos quase 2 anos aí que venho desse processo, e de lá pra cá eu emagreci 20 quilos. Então, eu vejo assim que não era mais, não foi mais um processo como antes, tipo, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer dieta, eu preciso, né, a gente fica naquele eu preciso, porque a gente sabe dos prejuízos que a gente tem para saúde física, com sobrepeso e tudo, mas foi algo leve, natural, e tem sido assim até hoje. Eu percebo que conforme eu fui cuidando das minhas emoções, todo o resto começou a se alinhar também. Então, a questão da autoestima, de melhorar a forma de se vestir, de se comportar. A minha necessidade de falar diminuiu, assim, bruscamente. Eu tinha muita necessidade de falar, sabe? Assim, tipo, de estar no lugar, de falar a minha ideia, disso aqui. E às vezes, hoje, eu me vejo até um pouco sem energia, assim, pra isso, né? Eu acredito que muitas coisas contribuem. A gente também vai amadurecendo, né? Sim. Envelhecendo.
e amadurecendo, mas eu acredito também que a terapia contribuiu muito para isso. Eu entendi muita coisa sobre a minha infância, por exemplo, assim, que eu não tinha a menor noção, e eu acho que eu nunca iria descobrir por mim mesma, que foi a terapia que me apresentou. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que a terapia ela sempre te leva para um passado? Isso é uma praxe do terapeuta, ele sempre vai vasculhar algo do teu passado, ou seja, uma pessoa que ela apresenta algum problema, isso tem relação quase que exclusivamente com a infância dessa pessoa. Uhum. É exatamente isso? Ou estou equivocado na minha percepção? Na psicologia, existem várias ferramentas por onde trabalhar, né? No meu caso, que eu sou terapeuta, a gente aprende que a maior parte dos traumas de um ser humano, ela está lá até os 10 anos. Então, a maior parte dos traumas que um ser humano tem foram feitos até os 10 anos de idade. E aí tem muita coisa que a gente nem considera trauma. Por exemplo, tem coisas da minha infância que eu contei pro terapeuta sorrindo. E aí, quando eu contei sorrindo, ele ficou bem sério e aí disse, até quando você vai rir daquilo que ainda te fere hoje? E aí eu parei pra pensar, eu falei, realmente, isso daqui me fere. Eu aprendi a contar de forma engraçada pra não doer tanto e pra também não me vitimizar. Não ficar aquela coisa assim, ai, coitadinha, entende? Então, assim, é por isso que volta lá, geralmente, na infância. Tem muita coisa que é o comportamento de hoje, é uma ferida de hoje. Sim, por exemplo, a perca de um filho não foi um trauma de infância, né? Foi algo já vivido na fase adulta. Mas até os traumas que a pessoa tem na infância pode influenciar como ela vai reagir a essa tragédia de agora. Entende? Então, por exemplo, não foi o meu caso, mas se uma pessoa ela já teve muitas percas durante a vida de pessoas importantes e ela perde um filho, ela pode cair no erro de achar, tipo assim, olha, é comigo, entende? Assim, eu nunca consigo estar com quem é importante. Todas as pessoas que estão na minha vida são tiradas. Então, entende que vai começar a tratar isso de lá de trás? Para a pessoa entender que a morte, que a vida é um processo da vida, né? A gente nasce, cresce, envelhece e morre. E que isso não tem a ver, por exemplo, com maldição, que muitos cristãos acreditam que, é maldição. Tocou num ponto importante, porque tem muita gente que assim, cristãos que até desviam da fé. Você chegou a desviar, teve algum assim, não quero mais seguir esse Deus aí que me permitiu perder um filho. Não, eu fiz o processo contrário, que eu também não indico para ninguém hoje que aconteça. O que eu fiz? Eu me refugiei em trabalhar nas coisas da igreja. Então, eu me dediquei muito a ministério e lembrando aqui que nunca foi uma falta de cuidado dos meus pastores da época, nem nada. Foi um escape mesmo que eu achei, porque era a única coisa que eu conhecia que me saciava, né, que era estar na presença de Deus. Então foi a época que eu mais servi. Eu fiz uma cesariana, mas com 15 dias eu já estava na igreja novamente. Quando é um natimorto, assim, considera um parto. Então você tem lá o atestado de óbito e tudo mais. Eu fui para ganhar com 9 meses, né, e o meu bebê estava morto. Então, até hoje não se achou a causa. E então eu não tive aquela coisa de culpar a Deus, por exemplo, que muitas pessoas têm, né, e de se desviar. Mas eu mergulhei, eu ocupei o meu espaço todo na igreja para não ocupar minha mente pensando nisso. O que aconteceu? Depois de 3 anos, quando eu engravidei da minha filha, a Isabela, aí não consegui lidar com esse trauma. Mas eu fico confuso, porque eu não sei se eu estou falando com a Rafa terapeuta ou a Rafa cristã. O que a Rafa terapeuta aconselha para essas mulheres que têm uma situação parecida? E o que a Rafa cristã também aconselha? Porque você falou, não é bom mergulhar de cabeça nas coisas da igreja. E na terapia, imagino que a pessoa teria que passar por um tratamento, mas qual que seria o caminho ideal, considerando que essa pessoa é uma cristã e teve assim, uma perda parecida? Tá, eu acho que eu não consigo hoje separar 100% da Rafa terapeuta, a Rafa cristã. Eu acho que se mistura, né? Porque é conhecimento e a gente acaba, né, que a Bíblia mesmo fala, né, que a gente erra por falta de conhecimento. Então, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que se mistura. Mas o que eu aconselho? Você não pode se afastar totalmente, mas estar na igreja não pode ser um escape para a sua dor de forma total, sem você procurar ajuda para suas emoções. Então, por exemplo, em casa eu só dormia nessa fase. Eu me lembro que uma vez o Isaac falou com meu esposo e eu ouvi cochilando, e eu sabe que você estava meio acordando assim, eu ouvi, ele falou assim, por que a mamãe dorme tanto? Mas eu estava dormindo para fugir da dor, era a única forma do tempo passar e eu não senti.
né? Porque a gente ouve muito uma coisa, Magno, que a gente tem que ter cuidado. O tempo cura tudo. E não é verdade. É o que você faz com esse tempo que vai determinar a sua cura. Se uma pessoa está com câncer, o tempo cura. O tempo vai curar o câncer? Não, vai curar. A tendência é que piore, né, esse câncer. Porque agora, o tempo que ela tem, se ela se dedicar a um tratamento, entende? Tem mais possibilidade. Né? Então, assim, hoje, o que eu falaria para essas mulheres? Seja que perdeu os pais, porque muita gente fala de perca de filho, que é uma dor terrível, mas tem muitas pessoas que perdeu o cônjuge, né, e não vê mais sentido na vida. Gente que perdeu os pais. Então, o que eu aconselharia? Continue aí na igreja, continue servindo ao Senhor, continue exercitando sua fé. Isso não é importante, é primordial, é essencial. Não deixe de fazer, mas também cuide das suas emoções. Por quê? Porque no meu caso foi usado como um escape da minha dor. Então, assim, eu negligenciava a minha dor trabalhando ali. Entende? Era uma forma de eu me cansar, era uma forma de eu estar com pessoas, que é bom, né? Não recomendo ninguém se isolar, não ficar sozinho. Mas depois de 3 anos, quando eu engravidei da minha filha, veio à tona. Então, eu me lembro que a gente tinha um comércio na época e eu baixei um lado e o outro da porta desse comércio, mas tinha um vão e lá precisava colocar um ferro para conseguir. E eu simplesmente saí andando. Então, eu deixei, e ali naquele momento já eram as minhas emoções gritando por socorro. Mesmo assim, eu não fiz terapia. Você esqueceu a porta aberta, você... Eu não esqueci a porta aberta. Você sabia que estava aberta, você abandonou... Eu precisava sair dali, imediatamente. Era como se eu não suportasse, entende? Então, até espiritualmente, mas a gente tem que ter cuidado, porque eu lembro que era uma época que eu tinha muitos sonhos com tragédias. Mas hoje, entendendo um pouco mais sobre as emoções, era o meu cérebro em alerta, com medo que a Isa falecesse no ventre. Então, todos os dias que a Isa não mexia na barriga, para mim era um tormento. Entende? Isso é importante para as mulheres saber. Que quando você perde um filho... Você estava aflita na sua gravidez toda. Entende? Então, que quando você perde um filho, é absolutamente normal que a outra gravidez não seja uhul para você. Você não tá feliz totalmente. Você tá feliz porque você engravidou novamente, mas você também sabe que existe uma possibilidade de você passar por aquela dor que você não quer passar novamente. Então, existem essas duas partes. Vai para a igreja, sirva ao Senhor, continue trabalhando no ministério, mas não deixe de cuidar das suas emoções. Entende? Eu fico pensando quanto prejuízo eu teria evitado para mim, para minha família, porque não foi fácil. Não foi fácil para o meu filho, não foi fácil para o meu esposo, não foi fácil para os meus pais lidar comigo na gravidez da Isabela. E talvez se eu já estivesse fazendo terapia, teria sido muito mais fácil. Entende? Entendi. Então, assim, eu passei 9 meses de gestação aflita, lidando com dores emocionais que eu não precisava ter vivido daquela forma que eu vivi se eu tivesse tomado a decisão de fazer terapia. E aí, depois que a Isa nasceu e não sei o que, você entende que tá tudo bem, né? Mas aí, depois desses anos todos que eu vim fazer terapia, eu percebi que não tava tudo bem. Que tinha muitas ações que eu tinha com os meus filhos que era o trauma lá ainda da perca. O medo de perder impedia muitas coisas, entende? Então, hoje eu percebo... Por exemplo, a Isa foi numa festa de pijama. E o Isaac, que é meu filho, ele comentou hoje, mãe, na minha época não tinha isso, né? Você não deixava fazer nada. Então, hoje eu percebo que eu não tenho tanto medo, às vezes, de deixar com pessoas, lógico, de confiança, como eu tinha antes. Porque não era só o medo de deixar participar de alguma coisa, era medo de sair do meu controle. Mesmo que inconsciente, para mim, se estivesse comigo, estava seguro. Mas se não estivesse comigo, não estava seguro. Então, isso também fazia parte do trauma. Percebe a importância de voltar no trauma do passado? Muitas pessoas não entendem isso, Magno. Isso é muito importante falar. Quando a gente trabalha o passado, não é regressão, né? Porque cristão tem muito isso. Não é hipnose, é você conhecendo a sua história para entender. E isso é até bíblico, porque o Senhor, ele fala que quando ele deixou para guardar o sábado, era para as pessoas contarem para os seus filhos aquilo que o Senhor já tinha feito no passado. Então, contava as guerras, como foi que o Senhor deu estratégia para vencerem as guerras, como foi que o Senhor guiou eles pelo caminho no deserto. Isso está falando sobre o quê? Sobre o passado. Então, a gente precisa quebrar um pouco, né, disso, de achar que falar do passado, porque eu não quero mais viver do passado. O importa hoje só que o passado está impedindo porque você. O meu passado eu quis esquecer todo. Então, e todos nós, eu sempre falo assim, que terapia é para quem tem coragem mesmo, porque mexer com o seu passado é doloroso.
mesmo, né? Qualquer pessoa, independente do passado, quando você olha para trás é doloroso. Mas é muito estranho também que quando você vai usando as ferramentas e aquilo é reprocessado, já não dói, que eu sempre uso uma frase na terapia que é deixar doer como nunca para não doer nunca mais. E aí quando você percebe que já não está doendo mais como antes, as pessoas começam a falar na terapia de coisa que elas não falavam nas primeiras sessões. Então, às vezes tinha muitas memórias ruins daquilo que tinha acontecido lá no passado, e depois que aquilo ali é resolvido, as pessoas começam a lembrar, nossa, mas isso daqui foi muito bom. Nossa, meu pai também não foi ruim assim como eu só lembrava dessa parte. Nossa, minha mãe, ela fez isso daqui, mas ela também fez isso daqui pela gente. Entende? Que as coisas começam a entrar num lugar de organização, e aí você já começa a ganhar forças para resolver o que você precisa resolver agora. Porque tem muita gente que não resolve, Magno, os problemas que elas têm hoje, e às vezes problema de casamento, pessoas que não conseguem avançar na vida, evoluir. Eu não tô falando só de finanças, né? Eu tô falando assim mesmo das pessoas sentirem. Eu não tô mais naquele lugar de alguns anos atrás. As pessoas às vezes têm dificuldade porque elas não conseguiram resolver a sua história ainda. Então, a pessoa que foi humilhada, por exemplo, ela ainda está na humilhação lá do passado, e hoje ela tem medo de fazer qualquer coisa porque ela acha que ela vai ser humilhada. Se uma pessoa, muitas vezes, ela teve dificuldade de ser validada na infância, hoje ela acredita que tudo que ela fizer, ela vai ser julgada, né? Então, ela já não faz. E se uma pessoa ela não tem iniciativa para fazer, automaticamente ela não vai crescer, né? Então, estar aqui, me expor, ter coragem de falar hoje também foram coisas resolvidas em terapia. Eu sempre gostei de falar, mas eu também tinha muita dificuldade em como falar. E aí, muitas vezes eu me excedia no meu posicionamento, porque a gente tem que entender que se posicionar não é forçar o outro, né, a entender o seu ponto de vista. As pessoas estão nos vendo e elas vão discordar muitas vezes com muitas coisas e tá tudo bem, entende? Então, assim, a terapia te ajuda a resolver coisas que a gente não tem noção. Assim, a gente acha que é só pra quem tá birulei, né? Que nem a gente brinca assim, é só pra quem tá já pichurucando. E não é. A terapia é pra todo mundo. E eu sou prova disso. E o meu único arrependimento é não ter feito antes mesmo. Nossa, que coisa, Rafa. Do nada você se torna uma terapeuta. E eu queria saber o seguinte, você tá atendendo hoje... Você quer divulgar seu contato, você quer deixar que o pessoal te procurar, que você quer fazer isso publicamente, aí o pessoal pode estar interessado. De repente, a sua história ela é parecida com uma história de muitas pessoas, e elas querem saber como é que você conseguiu superar essa situação. Você quer falar seu número, deixar seu contato? Quero sim. Hoje eu atendo online, eu sou terapeuta e mentora de mulheres, e o meu contato é 11 9 68 62 5... Calma. 67685452 ou então fala de novo. 68675452 com 9 na frente. Isso. Né? Ou então Rafa Martins Terapeuta no Instagram, e me acha, manda um direct e a gente conversa por lá. E eu tenho atendido muitas mulheres, tem sido muito bom pra mim essa primeira experiência, que foi uma das surpresas que eu tive também. Eu não achei que transicionar de carreira seria tão rápido, né? Eu achava que ia demorar um tempo, e eu acredito que é as mãos de Deus também, né? Quando a gente tá no propósito certo, porque foi natural, assim, pra mim, sabe? Foi um transicionar de carreira, assim, natural, e tem fluído e tem feito muito bem pra mim também. Fazer isso de forma nova, mas você vê que você está alcançando e ajudando vidas, é motivador, é transformador, não só para quem está fazendo a sessão, mas para mim também. E eu acredito também que isso já é uma bagagem, né, Magna? Porque eu já fazia isso a vida toda, eu sempre cuidei de pessoas, só que eu fazia isso sem ferramentas para isso, né? Então hoje ter ferramentas para ajudar pessoas é sensacional. E você vê pessoas que muitas vezes já estavam se cortando, se coçando, que a pele da pessoa já estava sendo prejudicada pela ansiedade. Você vê depois de algumas sessões aquilo mudando, né? A pessoa já está dormindo. Isso eu falo assim que não tem preço. E aí a gente vai falar o quê? Que é falta de fé, por exemplo? Então por isso que eu falo que não faz sentido. Eu vi algumas situações eu conheci alguns jovens que eles tinham alguns problemas lá sociais, pessoais, e eles, a maioria das vezes, se cortam nos braços. Eu achava muito estranho, eu falei, poxa, você poderia fazer uma série de coisas, como eu acredito que façam,
Mas por que evidenciam o corte no braço? O que isso caracteriza? Assim, não sei se você tem uma posição esses sobre cortes isso. não é feito só nos braços, tá? Essas pessoas, elas se cortam em várias partes do corpo. O que acontece é que quando se percebe, é nos braços. Então, quando a família começa a perceber, por exemplo, é nos braços, né? Então, os adolescentes, os jovens começam a usar sempre roupa de manga longa, né? Pode estar um calor insuportável a pessoa. E esses cortes são feitos na tentativa de quê? De a pessoa, ela dar uma amenizada na dor emocional, tá? E aí eu vou te dar um exemplo aí fácil. Hoje, em muitos hospitais, eles já treinam as mulheres na hora do parto, segura um pente, por exemplo, na mão. Então, é uma terapia para parto, vamos dizer assim, né? Que as próprias, acho que é doula que chama, ensinam, né, essas enfermeiras que são preparadas para isso. A mulher segurar um pente, e aí ela vai fazendo força, porque a dor que ela tá sentindo aqui vai aliviar a dor da contração. Tá? Então, é basicamente isso que acontece nas emoções. A dor do corte sendo feito no físico dá a sensação de que você está com a dor emocional sendo amenizada. Quando alguém faz isso, ela está no extremo da dor emocional, né? E aí, o próximo passo é aquele que a gente tem que tomar cuidado, que é o suicídio. Porque a pessoa, ela vai tentando, né? Fazer aquela dor se resolver, nada resolve, então só tem um jeito, né? Todas as pessoas que elas se suicidam, elas não estão querendo acabar com a vida delas, elas estão querendo acabar com a dor emocional. E hoje, Magna, a gente ouve falando disso de pastores, de pessoas que têm vida com Deus. Por isso que a gente não pode misturar e achar que é falta de fé, que é porque a pessoa não é espiritual. A pessoa tem tanta bagagem com Cristo, né? Elias, né? Tinha tanta bagagem em Cristo, tantos milagres realizados, mas uma hora ele foi parar na caverna, e aí pedindo a morte. Então, assim, é porque não conhecia o Senhor? Não, então a gente precisa separar isso. E eu acho que hoje a gente está num momento que, graças a Deus, isso está sendo esclarecido. Nós somos corpo, alma, que é emoções, e espírito, precisamos cuidar dos três. Então, se você cuida do seu espiritual, orando, jejuando, se você cuida do seu físico, se alimentando, se exercitando, você precisa fazer alguma coisa pela sua alma, pelas suas emoções. E isso não pode ser algo que é opcional. Eu acredito que a gente tem um longo caminho pela frente até fazer as pessoas entenderem que as emoções é tão importante quanto todo o resto, mas já não estamos mais também lá atrás, onde isso era considerado meio que pecado, porque terapia já foi considerado pecado, né? Eu já até ouvi um podcast de uma pessoa falando que Deus tinha falado para ela que ela não deveria fazer terapia, que isso não era algo que vinha de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus por si só basta, né? Essa pessoa falava nessa entrevista. O que eu fico um pouco preocupada com isso? A gente tem que tomar cuidado com a direção que Deus dá a cada um, né? Eu não posso dizer de forma nenhuma que Deus não falou isso para ela, mas talvez fosse uma orientação pessoal, né? Às vezes a pessoa ela já teve contato quando não era cristã com outras coisas, né? Que ali ia trazer gatilhos na terapia que não era bom para ela. Mas, no geral, a gente não pode falar assim, ó, a graça de Deus por si só basta, porque basta para doença física? Não, você tem que ter um acompanhamento. Né? A gente tá com dor de cabeça, a gente ora primeiro, a gente que é cristão, mas a gente também toma um remédio depois. Então, a gente também tem que entender que nas emoções não é só a graça de Deus que basta, até porque o Senhor faz o impossível, mas o possível a gente precisa fazer. Só mais uma pergunta para a gente finalizar. Tá. Evidencia também, essas tatuagens são evidência também de pessoas que querem se mutilar, se automutilar. Você tem alguma opinião sobre isso? Tatuagem? Ou tatuagem, porque tem gente assim que tem uma, não tem uma, tem duas, tem o corpo inteiro e não acha mais lugar para fazer tatuagem, mas quer se cortar. Tem alguma coisa a ver com o fato da pessoa estar se Eu acho que não necessariamente. Tudo depende muito do contexto. E aí tem gente que o convívio dela é de pessoas que têm muitas tatuagens, não sei o que, e é algo natural ali para aquela pessoa. Outras pessoas pode ser que, assim como tantas outras coisas, maquiagem, roupa, né? Tem gente que se veste escandalosamente, tem gente que se maqueia, que você vê que é algo realmente para chamar atenção, e aí pode ser que seja, assim, problemas emocionais e que a pessoa até tenta chamar atenção através daquilo. Então, a tatuagem, ela pode até ser usada para uma forma de, né, eu tô precisando de ajuda, que é uma forma de eu chamar atenção sem eu dizer que estou precisando de ajuda. Mas não necessariamente, eu não considero que a tatuagem só é feita por quem está com problemas emocionais. Eu acho que é uma questão muito cultural,
é uma questão de convívio, né? Então, quando a pessoa ela tem muito convívio com quem faz tatuagem, é natural. É a mesma coisa da gente cristão, né? Se a gente convive com muitas pessoas que oram, que lê a Bíblia, então a gente acaba tendo isso por natural pra gente, se torna uma prática da vida, e eu acredito que seja a mesma coisa. Então eu não posso dizer que a tatuagem, ela é feita de forma... Em regra não serve. Mas pode ser que seja uma forma, assim como o jeito que a pessoa se veste, o jeito que a pessoa se comporta, às vezes o falar alto, às vezes a maquiagem, né? Então aquela pessoa que sempre precisa estar ali no centro das atenções, e isso pode também demonstrar um problema emocional, mas também pode ser uma característica da pessoa. Ela cresceu num ambiente assim, para ela é natural. Depois em off eu quero que você me fale as minhas características. Quero te agradecer, Rafa. Obrigado por ter aceitado o meu convite mais uma vez. E vamos deixar seu contato aqui se alguém precisar de uma ajuda aí. Espero que as pessoas procurem o mais que depressa, né? Porque essas coisas são muito sérias. Muitas pessoas que até chegam a dar cabo da própria vida por conta de problemas emocionais. É verdade. Muito obrigado. Agradeço também, foi muito bom. Eu espero que tenha sido esclarecedor e alcance muitas vidas. Obrigado. Nada.